do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, você que me assiste agora neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Você que já é inscrito neste canal, quero te agradecer pela sua confiança. E aqui eu estou fazendo uma série de estudos sobre o tema a qual já foi falado na primeira parte. Se é correto dizer que se perde ou não perde a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, qual é o termo correto de se usar mediante as Sagradas Escrituras? E eu estarei explicando isso ao longo dos vídeos. Você, meu amigo, que está me assistindo pela primeira vez, para que você fique mais claro desse tema, é importante que você assista primeiro a parte 1, para depois entrar neste aqui, que é a parte 2 e a parte 3, e assim vai. Mas se você também sentir a vontade de continuar assistindo já desde a parte 2, sem problema nenhum. Mas algumas coisas eu já expliquei na parte 1 e aqui eu vou dar sequência, ok? Que Deus abençoe. Então o tema realmente é sobre a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, é isso? Será que se perde a salvação? Esse termo está correto? O que a Bíblia fala sobre tudo isso? Então, na primeira parte, eu comentei que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador, né, da fé, da salvação. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Ele era o único que não tinha pecado e não tem. Foi Ele que então entregou a sua vida por cada um de nós. E somente Ele, mais ninguém, entenda, mais ninguém. Não importa quem você goste, quem você idolatre, quem você ama, mas entenda, todos nascidos de Adão nasceram com a natureza de pecado. Todos. E eu citei isso na primeira parte, no primeiro vídeo desse tema. Por quê? Porque todos nasceram de uma semente corruptível. Ok? Porque eu expliquei lá que quem tem a semente é o homem, é o macho, e não a mulher ou a fêmea, ok? E só Jesus Cristo, ele não tem pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ok? No ventre de Maria. Então, o que foi concebido em Maria foi uma semente incorruptível, uma semente santa. E é por isso que Jesus Cristo nasceu sem pecado, viveu uma vida sem pecado, foi tentado em tudo, como Adão foi, mas Adão caiu. Mas Jesus, ele por ser o último Adão, ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Graças a Deus por isso. E aí na hora dele entregar a sua vida, eu disse, não foi alguém que o matou, foi ele que deu a sua vida. Ele diz isso: eu dou a minha vida em favor de cada um de vocês, de cada um de nós que estamos aqui agora e do mundo inteiro. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso, então, Deus o Pai o ressuscitou no terceiro dia. E hoje, aleluia, queridos, há um homem na glória, tá? Hoje tem um homem na glória, um homem espiritual, que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, que come. Jesus comeu, depois da ressurreição, peixe, pão. E ele se apresentou aí durante 40 dias depois da sua ressurreição aqui na terra para provar que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo ressuscitou. E esse é o desejo de Deus Pai para com cada um de nós, que nós não fiquemos na morte, porque quando nós morrermos, nós vamos para o Hades, tá? E lá depois eu explico em outro vídeo. E naquele dia, quando ele voltar, ele vai dar ordem, e aqueles que são do Senhor, que viveram com Cristo, que não abriram mão de Jesus, eles serão ressuscitados, receberão um corpo de glória igual ao do Senhor Jesus Cristo, sem maldição, sem pecado, sem nada, e viveremos com Deus por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, e eu tenho certeza que esse também é o seu desejo e é o meu desejo. Então, nessa segunda parte, nós já estamos claros de que Jesus Cristo, ele já preparou para nós uma tão grande salvação. E hoje, como nós vivemos? Eu citei um pouquinho, mas já vou adiantar e vou dar os textos. Hoje, nós vivemos pela fé e não por outra coisa. Veja bem, a vida eterna está onde? Vamos ver isso agora em alguns versículos. E como que eu e você vivemos agora? Até a nossa morte,
quando dormimos em Cristo, e até a volta do Senhor, quando Ele também nos chamar. Tudo bem? Então, como é que eu e você hoje vive mediante toda esta verdade que Jesus Cristo realizou por nós? Então, primeiramente, vou mostrar um texto na palavra de Deus para que você entenda onde está esta salvação. Se você puder me acompanhar, bem, senão eu vou colocar aqui embaixo os textos, tá, que eu estarei lendo, e depois você pode acompanhar. Mas preste bem atenção. Em 1 de Pedro, capítulo 1, diz no versículo 3 em diante exatamente o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, é muita mesmo, nos regenerou. Tá vendo? Nasceu de novo, mas veja bem, olha para você, olha para mim, eu estou aqui ainda, você está aí. Mas nos regenerou para uma viva esperança. Se é uma esperança, então é futuro, ainda não aconteceu. Mas ele fala, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala, olha o que aconteceu com Cristo e vai acontecer com todos aqueles que creem. Para uma herança, se é uma herança, eu não recebi ainda, preste bem atenção nas palavras. Incorruptível, ok? Eu desejo ter esta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada, preste bem atenção, olha, reservada, ou seja, está guardada, aonde? Nos céus, para vós outros, para mim e para você que crê em Jesus Cristo. Que sois guardados, olha, uma coisa é que ele guardou, isso tudo que ele está falando é a salvação em Cristo, tá? Então, ele reservou lá. Agora, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante, olha, a fé, para a salvação, olha que texto, preparada para revelar-se nos últimos tempos, ou seja, quando o Senhor voltar. Então, a salvação está feita em Cristo. Ponto. Isso ninguém mexe, ninguém tira. Isso já é uma verdade agora clara para você. A salvação está feita? Sim. A salvação, ela pode ser desfeita? Não. E onde está a salvação? Em Cristo. Reservada onde? Nos céus. E como que está guardada para mim e para você hoje? Pelo poder de Deus. E como que hoje eu vivo aqui e depois recebo naquele dia? Por meio da fé, ou seja, por meio do crer, da minha confiança em Deus, na sua palavra, e na sua em Deus, na sua palavra. Tudo bem? Porque se você for muito sincero e olhar para o seu corpo continua ainda sendo pecador, você ainda continua tendo desejo do pecado. Se você olhar para você, você já tem a vida eterna, você não morre mais? Olha para você agora. Você já não morre mais, você não vai mais para o sepulcro? Isso você sabe que não é verdade. Então, como que esses textos são real para nós? Sempre é por fé. Aí ele diz assim, ó, quando você entende isso, que já está preparado para nós, já está pronto. Então agora já vou deixando claro. Agora é uma questão de eu alcançar essa salvação. E não dizer que já tenho em mim mesmo, no meu corpo. Veja, eu tenho ela por fé, mas não tenho no meu corpo ainda, porque esse corpo ele é mortal. E aquilo que Deus nos preparou é a vida eterna. E eu vou mostrar isso para cada um de vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Versículo 6. Quando você entende, você fala assim, ó, nisso exultais, eu estou alegre por causa dessa salvação. Embora no presente, vou ler de novo o versículo 6, tá? Para ficar mais claro. Nisso exultais, embora no presente, ou seja, nesse momento agora, por breve tempo, ou seja, enquanto eu vivo aqui. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Então eu ainda vou passar por muitas provações. Para que há um teste essas provações. Uma vez confirmado, olha, o valor da vossa fé, ou seja, tudo que me rodeia agora é para nos provar. Inclusive até o diabo, os demônios, doenças, perseguições, tudo, tribulações, tudo é uma provação para cada um de nós, ou seja, estamos sendo provados, para que uma vez confirmado, ou seja, em tudo que acontece contigo, você não abre mão da fé em Jesus Cristo, você não o nega,
Não importa o que aconteça comigo e com você, você não nega o Senhor. Então, quando é confirmado o valor da vossa fé, veja, aí ele diz assim, olha, a nossa fé e a tua fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece, porque o ouro que está aqui ele é preciosíssimo. Se tem algo de valor nesta terra, abaixo de Deus, é o ouro. E aí como é que o ouro ele tem cada vez mais uma preciosidade? Quando ele é apurado pelo fogo, quando o ouro é purificado pelo fogo, tira toda aquilo que está sujo, aquilo que não faz parte dele, e fica aquele ouro brilhante, e aquilo tem muito valor nesta terra. Só que este ouro, ele é o quê? Ele é perecível. Por que ele é perecível? Porque tudo que é desta terra é perecível, não dura para sempre. Mas a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que aquilo que é mais precioso nessa terra. Por quê? Porque a nossa fé, ela é para a eternidade. E o valor maior que te dão, que seja o ouro desta terra, por mais que você tenha ele aqui, e você tenha muitas posses, mas tudo isso vai passar, é perecível. E quando você e eu morrermos, nós não vamos levar nada deste mundo, apenas a nossa fé, ou seja, aquilo em que nós acreditamos, a qual teremos que prestar contas a Deus por tudo o que decidimos fazer e confiar aqui neste mundo. Então a nossa fé, ela tem um valor maior do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo. A nossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você foi aprovado, tá? O próprio apóstolo Paulo, estou me lembrando aqui, ele diz, né, que ele tinha que vigiar para que ele, tendo pregado a muitos, e aí então ele mesmo ser desqualificado. Desqualificado do quê? Eu quero que você vá pensando aí, tá? O próprio apóstolo Paulo fala isso também. Aí, o 1 de Pedro continua dizendo o seguinte, versículo 8. Jesus Cristo, que é por fé, você não está vendo. Aí ele fala assim, a quem não havendo visto, há mais. Como é que você ama alguém que não vê? Como é que você ama Jesus que você não vê? Então isso é por fé, tudo bem? Aí ele fala assim, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, se alegre, com uma alegria mais indizível, não tem como falar, explicar, e cheia de glória. Olha o versículo 9, que versículo revelador. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Querido, quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar e ressuscitar a cada um de nós, então nós não vamos precisar mais ter fé, né? Porque a fé, diz no versículo de Hebreus, olha que interessante, Hebreus capítulo 11 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então eu estou esperando, eu ainda não tenho. E a convicção de fatos que se não veem. Então existe um fato e eu estou convicto, mas eu não vejo. Então eu quero me basear o fato principal, que é o quê? A morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ele não morreu e não ressuscitou. Isso é um fato, ok? Mas aí eu digo para você, tudo que Cristo fez não é uma verdade, mas você está vendo? Não. Então por fé eu creio. Agora eu mantenho a minha confiança todos os dias e aí eu tenho certeza de que aquilo que Deus me prometeu, tá? E eu vou mostrar para vocês biblicamente que a promessa que Deus nos prometeu, está lá em 1 João, a promessa de Deus é a vida eterna. Essa é uma promessa, ok? Então, como é uma promessa, isso está reservada, fazendo o link aí com 1 de Pedro, no céu. Então, se eu e você mantermos firme a nossa confiança em Deus, amado, isso é tremendo. O que vai acontecer? Nós vamos obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Vamos ser salvos, literalmente. Nós receberemos um corpo de glória. E voltando para Hebreus ainda, capítulo 11, diz assim, ó, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário, olha que coisa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que coisa linda. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele mostra, deixa claro, como que cada um de nós hoje, que cremos em Jesus Cristo, deveremos viver. Diz lá, todavia o meu justo viverá por fé. Ok? Então como é que hoje eu e você vivemos? Nós vivemos pela fé. Cada dia eu confio em Deus, cada dia eu confio na palavra. E é interessante isso, eu tenho dito nos meus outros vídeos, e citei na primeira parte, que Deus sempre preservou o nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso direito de escolha, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, escolhas, pelos nossos atos. E mais um texto aqui que prova que hoje nós somos filhos de Deus não mediante a vida, porque a vida, vou mostrar aqui, está reservada para nós nos céus, que é a salvação. Então, como que eu e você hoje somos filhos de Deus? Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz o seguinte: pois todos nós e vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você tem fé, você é filho de Deus. Se você não tem fé, então você não é filho de Deus. Por quê? Porque é somente mediante a fé que nós temos toda a realidade daquilo que Cristo fez por cada um de nós. E aí olha que coisa muito interessante, tá? Em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1, diz assim, olha que coisa tremenda. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você para pensar nesse texto. Olha para você, você já está ressuscitado nos lugares celestiais? Você já está aí olhando para você e olha para mim aqui? Nós estamos nos lugares celestiais com Cristo? Ele diz que sim. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como que eu estou lá e ao mesmo tempo eu estou aqui? Veja, literalmente, eu e você estamos aqui na terra. Nós não estamos nos lugares celestiais. Mas como que eu estou com Cristo nos lugares celestiais? Por meio da fé. Por isso que é a fé que explica tudo. A realidade foi feita em Cristo, não em nós. Compreende? O que nós temos é a fé. É isso que você tem. Ponto final. Não tem mais nada. A fé é a tua garantia. A fé é o teu galardão. A fé é aquilo que você jamais pode perder. E Satanás sabe disso. Então o que o diabo faz? Já vou adiantando. Ele vai trabalhar enquanto você não morrer para que você abandone a fé. E aí eu te pergunto, é possível abandonar a fé? Eu vou dar um texto aqui para que a gente possa fechar essa primeira parte e depois no outro vídeo eu vou explicar se você abandonar a fé o que acontece. Já vou citar um pouco. Mas antes disso, eu quero ainda tocar mais em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ele fala assim, ó, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então veja, eu e você estamos aqui na terra, mas nós por fé já estamos em Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Mas é interessante, ele diz pensai. Então você concorda que quando ele fala, ele está te dando um conselho. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então você crente, batizado, que crê em Jesus Cristo, que mediante a fé é filho de Deus, mas você ainda pode escolher ficar pensando aqui nas coisas da terra. Você ainda pode tomar uma atitude de buscar
as coisas aqui de baixo. Você ainda pode optar, lamentavelmente, em pecar. Você pode ainda, lamentavelmente, dar ouvido à carne. Você pode ainda se inclinar para a carne, como diz em Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, lá no versículo 6, diz assim: quando eu inclino a minha mente para a carne, eu vou cogitar das coisas da carne e da morte. Mas se eu inclino a minha mente para o Espírito, eu tenho vida e paz. Então, quem escolhe pensar? Eu e você. Quem escolhe verdadeiramente tomar decisões e ficarmos pensando no quê? Eu e você, mesmo tendo, por fé, o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, Paulo está orientando, pense nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Versículo 3. Olha que forte, louco e é tremendo. Por isso que é por fé. Porque morrestes. Puxa, olha para você, olha para mim. Você está morto? Eu estou morto? Não, eu estou aqui vivo. Mas quando ele fala morreste, morreste para este mundo, morreste para os desejos da carne, morreste para Adão, para vivermos para Cristo. Mas tudo isso é por fé. Porque ainda, seja sincero, eu e você ainda temos a natureza adâmica no nosso corpo e temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, do nosso espírito. Quem escolhe obedecer ao Espírito Santo ou à carne? Sou eu e você. Mas ele diz assim que em Cristo essa realidade já ocorreu, ou seja, porque morreste, e a vossa vida está oculta. Ela está oculta, ela não está ainda presente. Olha, vai pensando. Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde que Cristo está? Eu vou mostrar. Cristo está nos lugares celestiais, você sabe. Aí ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, então a vida está em Cristo. Vou mostrar um texto. Mas aonde está Cristo? Está nos lugares celestiais. E onde eu e vocês estamos? Na terra. E como vivemos essa realidade? Por fé. Então ele fala, versículo 4, Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando é que ele vai se manifestar? Quando ele voltar pela segunda vez, que vem buscar a sua igreja. Então, aí, uma vez que você não abriu mão da fé, vós também sereis manifestado com ele em glória. Ou seja, a Bíblia diz que nós iremos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo antes da volta deles estão descansando no paraíso, ok? Isso eu vou explicar em outros vídeos. Mas aqueles que estão vivos, a Bíblia diz que serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Então, primeiro vai aqueles que dormiram em Cristo e os que estão vivos, vamos nos encontrar com Ele nos lugares celestiais. E neste ato de ressurreição, aí então receberemos um corpo de glória. Ali, meus queridos, olha que bênção. Ali sim receberemos a salvação que já está preparada em Cristo Jesus. Agora, em outro corpo. Esse corpo aqui vai ser o quê? Eliminado. E eu vou receber um outro corpo, e eu e você, um corpo de glória, um corpo sem maldição, um corpo igual de Jesus. E isso consiste a salvação. E olha que interessante. E seremos manifestados com Ele em glória. Meu irmão, não abra mão da fé. Não importa o que você está passando. Não abra mão da fé, porque aquilo que Deus prometeu tem muito mais valor do que qualquer coisa hoje que o diabo queira te oferecer. Não aceite, não troque a tua salvação por nada deste mundo e nem por ninguém. E em primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 5, olha o que diz lá. Interessante isso, para ficar mais claro. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê, fé, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu, presente, não é? Interessante, nos deu a vida eterna. Aí as pessoas param aqui, então eu tenho a vida eterna. Olha para você, veja se você tem a vida eterna mesmo, veja se você não vai morrer. Se você já tem a vida eterna hoje, então você não morre. Ok? Você não morre. Porque aqui ele está deixando claro que essa vida eterna tem que ser para o nosso corpo, que a morte está no corpo. Então Deus preparou para nós um outro corpo
para não mais morrer. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Aí ele diz assim, ó, tem que continuar lendo. E esta vida, a vida eterna, está onde? No seu Filho. Não está em mim, em você. Está no seu Filho Jesus Cristo. Aí ele pega e diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho filho. Sim, eu também tenho. Mas onde está o Filho? O Filho está no céu. Ok? E o que está em nós hoje? O Espírito Santo. E você tem ele por causa de quê? Por causa da fé. E outro detalhe, Jesus morre? Não, Jesus não morre mais, porque ele ressuscitou. Agora olha para você, morre? Eu e você morremos. Esta vida eterna, ela vai se manifestar, de acordo com Colossenses 3, na volta do Senhor. Ok? Então ele diz assim, aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, amados, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, tá certo? Então, veja, é tudo por fé. E aí você começa a compreender, hoje, você crendo em Jesus e vivendo essa vida hoje ainda aqui, passando por todos estes itens que nós estamos passando. E por que isso? Olha que coisa, no livro de Hebreus, tá? O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, a Bíblia não cita quem é o autor, mas os estudiosos, pela escrita, subentende-se que foi o apóstolo Paulo. Não estou afirmando, porque se ela não afirma, eu não afirmo, mas dá a entender que foi ele. Mas isso agora também não importa. O que importa é que um autor escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo, e nós cremos nisso, e ele nos dá uma instrução. Olha que interessante. E agora começa uma outra parte, que eu vou dar sequência no próximo vídeo, mas já quero deixar aqui para você o seguinte. No primeiro vídeo, Jesus realizou a salvação. Nesse segundo vídeo, estou deixando claro que nós vivemos por fé, e é isso que eu e você temos que manter até o fim. E agora, nesse finalzinho, no terceiro vídeo, eu vou dizer para você, cuidado, cuidado. Por quê? Porque é possível você abandonar a fé. E se você abandonar a fé, você deixa de alcançar a salvação que já está pronta em Cristo. Entende? E aí os termos vão ficando corretos. Então, o que o diabo está trabalhando? Para que você abandone a fé. E se você abandonar a fé, está garantido para você a salvação? Você tem que pensar assim, como que para mim está garantida a salvação se eu ainda não tenho ela em mim? Ela está reservada no céu. O que eu tenho é a fé. Agora, se você abandonar a fé, então você deixa de alcançar a salvação que já está pronta e feita, realizada em Cristo. Reservada nos céus. 1 de Pedro 1, 3 em diante. Eu li para vocês. Então olha o que Hebreus deixa claro, e é uma advertência para cada um de nós no capítulo 10, versículo 35. Olha, leia aí, pesquise. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Opa! Então você pode abandonar. Sabe por quê? Porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Se você já estivesse salvo, para que perseverar então? Por favor, interprete o texto. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E agora, que promessa é essa? Ok? Então vamos ver que promessa que é essa? Em 1 de João, capítulo 2, versículo 25, olha esse texto, não sei se você já tinha lido. Diz assim, ó, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Sabe o quê? A vida eterna. Isso está no Evangelho de João, tá? Então, entenda, é o mesmo João, de 1 João, que diz que eu e você temos a vida eterna no Filho. E é o mesmo João, não é outro autor, isso é interessante, que diz que a promessa dele é a vida eterna. E se é promessa, ainda está por vir. Por favor, os textos, eles não se contradizem. Por isso que, buscando e entendendo, estudando, o Senhor deixa claro na Sagrada Escritura que todos os textos eles se harmonizam, porque se explicam, porque eu e você hoje vivemos por fé. Uma coisa é o fato em Cristo e outra coisa sou eu. Porque eu ainda continuo neste mundo, ainda
podendo ter, entenda bem, como é que diz? Podendo ainda abandonar ou seguir em frente. É você que decide. Se você quer continuar firme ou se você quer abandonar. Porque volta a dizer no livro de Hebreus capítulo 10. Veja bem, você tem a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 35, não abandoneis. Não abandone. Se o apóstolo está dizendo que não abandone, é porque é possível você abandonar. E aí diz o versículo 37, diz assim, olha, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é? É Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E tem muitos textos que eu posso provar para vocês que muitos que creem em Jesus e abandonaram a fé vão ficar, não receberão a salvação. Aí o versículo 38, olha, todavia o meu justo viverá pela fé. Olha o que diz na sequência. E se retroceder, quem que retrocede, meu irmão? Sou eu e você, se quisermos. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus, Jesus Cristo, não tem prazer naquele que retrocede. O que está fazendo você retroceder? O que está fazendo? É a sua situação? É as perseguições? É o sofrimento? Meu amado, Jesus Cristo sofreu muito mais do que você. E ele não abriu mão da fé em Deus, ele não desistiu. Por que eu e você vamos desistir? O problema que você está passando hoje pode ser assim algo terrível. E eu compreendo. Mas entenda, não é maior do que o de Jesus Cristo. E Jesus tem a sua medida e é lógico que você tem o seu. E a palavra de Deus diz que não vos sobreveio tentação que não estivesse além das vossas forças, da vossa medida. Deus é Pai. Né? De sorte que você pode suportar. Confie no Senhor, não abra mão. E a Bíblia diz, mesmo em face da morte, não abriram mão do Senhor. Então, se você está passando uma situação, muitas vezes até de entregar a sua própria vida por causa de Jesus, entregue. Mas não negue o Senhor Jesus Cristo porque alguém está pondo uma arma na sua cabeça. Ou porque alguém está mandando você negar. Vocês não conhecem a história da igreja? De quantos foram colocados lá no Coliseu, né, naquela parte, naquela arena, onde os leões comiam vivo as crianças, as mães e os pais, porque eles criam em Jesus Cristo. Se você conhecer a história da igreja, os mártires da igreja, eles falavam assim, se você negar a Jesus, então eu livro vocês, mas se você não negar, eu vou dar vocês como comida para leões. E eles foram alegres. Não, se é isso mesmo, então eu estou pronto para morrer. Ok? E nós estamos chegando nos tempos aí, nós sabemos que tem muitos países que tem gente morrendo por causa do nome do Senhor, mas eles não negam o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para e pensa, você tem o Senhor, você tem fé, você foi batizado, aí por algum motivo mais forte, você nega o Senhor Jesus Cristo, abre mão da fé e você quer ser salvo? Não tem como. Você alcançará a salvação se você manter a sua fé até o fim dos seus dias, ok? Porque se você retroceder, Deus não se compraz na sua alma. Agora olha o versículo 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Opa! Então, você está no caminho para a salvação, para o reino de Deus. Mas se você retroceder, vai para a perdição. Está escrito aqui. Eu estou lendo. Ok? Não sou eu que estou inventando uma doutrina nova. Não, está escrito. Aí ele diz assim, nós não somos esse que retrocede. Somos, entretanto, sabe do quê? Da fé. Ok? Da fé. Para a conservação da alma. Então eu conservo a minha alma aqui hoje, por fé. E lembra de 1 de Pedro? Para que, obtendo o fim da salvação das vossas... obtendo o fim da vossa fé, sabe o que é? A salvação das vossas almas. Então o fim da minha fé é quando eu preservo a minha fé até o final. E não tem um texto que diz, combati o bom combate? Não é? Guardei o que? A fé. E agora a coroa da justiça já está reservada. Então combata o bom combate. Entendeu? Combata, porque o combate já
é um combate, mas ele já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E guarde a tua fé, porque a coroa da justiça está reservado a todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e não abrem mão de Jesus e nem da sua palavra por nada e nem por ninguém. Eu oro, assim como Jesus orou para que a fé de Pedro não desvanecesse, porque Satanás rogou a Deus para peneirar a fé de Pedro. Lembra de Judas? Ele se matou, então, infelizmente, ele não foi salvo, para ele não vai ter a salvação. Mas Pedro, ele negou o Senhor, não foi? E aí ele chorou amargamente, Jesus orou por ele, para que a fé dele não desvaneça, e depois o Senhor ressuscitou e o chamou, dizei aos meus discípulos, e a Pedro. Por que a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro estava sofrendo muito por ter o negado. Mas Jesus orou por ele ao Pai, ele foi reservado, Pedro se arrependeu, e depois Pedro foi um grande homem de Deus. Vocês podem ver no livro de Atos, no capítulo 2, o quanto que ele não tem mais medo de nada, e ele não tinha nem mais medo da morte. E diz a história da igreja, que quando Pedro foi morrer, ele diz, não sou nem digno de morrer igual ao meu Senhor, na cruz, que eles iam crucificá-lo. Então ele pediu para que a cruz fosse revertida de cabeça para baixo, e Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo. Assim diz a história da igreja. Mas Pedro não tinha mais medo de morrer, e ele dormiu no Senhor, e para ele também, junto com os outros de Hebreus capítulo 11, agora estão torcendo por nós, porque já estão garantido para aqueles que morreram em Cristo a salvação eterna, e agora estão torcendo por cada um de nós. Então, meu amado, não desista da fé, fique firme, vamos orar uns pelos outros, vamos interceder uns pelos outros. Ore por mim, eu oro por você, me ajude a divulgar esta palavra, porque eu sei que tem muita gente aí esfriando na fé por causa de N problemas que o inimigo tem colocado. Mas vamos um ajudar o outro até aquele dia, e nos encontramos no reino de Deus, para a glória de Deus Pai, e vamos nos alegrar muito, não só hoje pela fé, mas naquele dia, quando recebermos um corpo de glória igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo, e que assim seja. Vamos seguir em frente, Deus te abençoe, divulgue essa verdade. Se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva, toque aí, clique aí no sininho para receber as outras mensagens, veja os outros meus vídeos, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Um grande abraço.